Bom, pessoal, nesse vídeo agora a gente vai conversar um pouco sobre o tratamento cirúrgico de lesões ligamentares do tornozelo, tá? Principalmente as lesões, vamos focar um pouco mais nas lesões ligamentares, né, que giram aquela instabilidade do tornozelo, que você fica virando bastante o tornozelo. Algumas vezes, né, a gente consegue fazer esse tipo de cirurgia por artroscopia, que significa fazer 2 furinhos no seu tornozelo, onde a gente consegue visualizar o ligamento lá dentro, assim como esse vídeo aqui está mostrando, tá? Identificar onde ele está, fazer todo o preparo e fazer o reparo dele intraósseo só com esses 2 furinhos, né? É uma cirurgia simples, duração em torno de 30 minutinhos ali, né, a grande maioria das vezes, tá? E ela é muito boa quando a gente tem lesões ligamentares mais na frente do tornozelo. Algumas vezes a gente tem algumas lesões no nosso tornozelo, tá? Que requerem, né, que a gente tenha que fazer alguns pequenos acessos, né, em cima do ligamento, tá? O que são esses acessos? Alguns cortes um pouquinho maiores, de 4, 5 centímetros, tá? Para a gente conseguir ver todo o ligamento e ver todas as estruturas que estão machucadas. Quando é que não dá para a gente fazer por artroscopia pura, né? Quando a gente tem fragmentos grandes, né, de osso que quebrou, né? Quando você torceu, por exemplo, o tornozelo, os ligamentos são tão fortes que eles trouxeram o fragmento de osso para baixo. E aí, para a gente poder fazer esse reparo, a gente pode fazer de duas formas. Ou às vezes a gente coloca o osso de volta e a gente faz uma fixação, né? E aí, por isso, eu preciso desse acesso para poder ver o osso direitinho, ver como é que está a condição dos ligamentos e fazer esse reparo. Ou, às vezes, a gente precisa tirar esse osso e fazer o reparo associado dos ligamentos. E, para isso, com a artroscopia, muitas vezes fica um pouquinho difícil. Outro caso também, que às vezes a gente precisa fazer a cirurgia aberta, né? É quando a gente tem uma lesão muito tempo, é uma lesão mais crônica do tornozelo. Quando a gente tem uma lesão crônica desses ligamentos, o que acontece é que os ligamentos eles ficam degenerados. E aí algumas vezes a gente precisa fazer um reparo ligamentar mais robusto, pegando enxerto de tendão, às vezes até do joelho. Esses são casos raros que a gente pega, né? Mas eu gosto de explicar aqui direitinho para exemplificar que muitas vezes o paciente chega no meu consultório pedindo para poder fazer a cirurgia por artroscopia, só que em alguns casos eu não consigo indicar essa artroscopia porque eu preciso fazer esse reparo maior. Pacientes que têm, por exemplo, uma frouxidão ligamentar muito grande, pacientes que têm doença de Ehlers-Danlos, por exemplo, que é uma doença específica para frouxidão ligamentar, quem tem sabe como é que é essa doença, ou pacientes que já fizeram cirurgia, por exemplo, para artroscopia, ou outro tipo de reparo ligamentar e rompeu de novo. Nesses casos eu vou precisar fazer uma cirurgia um pouquinho mais aberta, tá? Um cortezinho um pouquinho maior para poder ver todas as estruturas, analisar elas melhor e fazer todo esse reparo. Quando a gente tem umas lesões múltiplas do tornozelo também, algumas vezes a gente vai precisar fazer algum acessozinho maior ali na região de fora do seu tornozelo para a gente reconstruir todos esses ligamentos. A literatura hoje tem mostrado que é melhor, né, a gente fazer todos esses reparos do que a gente reparar apenas um ou outro ligamento, tá bom? E aí tem os resultados melhores. Então, para isso, algumas vezes a gente precisa fazer um acessozinho um pouquinho maior, tá, no seu tornozelo e, infelizmente, aqueles pequenos furinhos não dão muito certo. Mas, gente, isso daí é 10, 5% dos casos que eu pego de lesões ligamentares. A grande maioria a gente consegue fazer todo por acesso por artroscopia. Às vezes até alguns fragmentozinhos de osso que o ligamento trouxe junto com ele, a gente consegue tirar por artroscopia. E é um procedimento um pouco mais simples, assim, demora um pouquinho mais, aqui em vez de ser aqueles 30 minutos, vai ser 50 minutos de cirurgia, mas a gente consegue tirar ele bem. Um dos exemplos que eu estou mostrando aqui para você é uma cirurgia, né, em que a gente tem esse fragmento de osso, tá, que eu identifiquei aqui, que a gente cutuca aqui com um aparelhozinho aqui que a gente usa na artroscopia, tá, e a gente limpa todo esse ligamento e eu consigo capturar ele e reposicionar ele de volta no tornozelo, conforme vocês estão vendo aqui nesse vídeo. E aí dá para fazer bem esses reparos. Qual a diferença de um para o outro? Tá? Quando a gente faz por artroscopia, quando a gente consegue fazer o ligamento por artroscopia ou quando a gente faz aberto. É muito pouco, tá, gente? Primeiro, óbvio, né, é o tamanho da ferida. A gente vai ter pequenas feridinhas ali só, né, umas cicatrizinhas de 1 centímetro cada uma ali, quando a gente faz por artroscopia e quando a gente faz a cirurgia aberta, que a gente precisa abrir um pouquinho, né, aí você vai ter um corte ali de 4 a 5 centímetros, tá bom?
A segunda diferença assim, que a gente vê é que quando a gente faz aberto, a gente precisa fazer uma reconstrução maior, tá bom? A depender também de qual o grau de degeneração do ligamento, se a gente vai precisar usar um enxerto, por exemplo, para o paciente conseguir começar a andar e a gente liberar movimento, a gente precisa esperar até 6 semanas, tá, de recuperação, para que todos esses ligamentos fiquem bem presos ali e bem cicatrizados e a gente tenha certeza que não vai dar nenhum problema. Mas mesmo a cirurgia aberta, algumas vezes, quando a gente vê que é um pouco mais simples, é só aquela retirada daquele fragmento de osso, por exemplo, que a gente vai botar o ligamento de volta, em 3 semanas a gente já está liberando o paciente para poder andar. Tá? Quando a gente faz com artroscopia, com 3 semanas o paciente já está andando sem proteção nenhuma. Geralmente é 1 semana com proteção, com uma botinha, para evitar que você pise no chão, né? 2 semanas com a botinha, já botando o pé no chão, já para se acostumar, e a partir da 3ª semana a gente já libera, já para começar a fisioterapia. Com 3 meses, a maioria dos pacientes já estão conseguindo já fazer esportes, já praticar esportes, já andar de skate, já praticar futebol, né, que é o que a gente pega mais aqui no Brasil. Né? Eu já tive pacientes aqui, atletas de rugby, por exemplo, e de futebol americano, que com 3 meses já estavam voltando a praticar o esporte de forma completa. Bom, esse vídeo aqui foi apenas para explicar um pouquinho, né, do porquê que às vezes eu indico cirurgia aberta, ou porque às vezes eu tenho que, dá para fazer tudo por artroscopia. Eu sou o Dr. Guilherme Feijó, cuidando do seu pé a cada passo.